TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Começa daqui a pouquinho a reunião da Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas, que vai discutir os impactos da dependência química nas famílias. O encontro de hoje terá a participação com a palestra da psicanalista Débora Santos. Essa reunião é presidida pelo vereador Nelson Osseri. Vamos acompanhar esse debate importante. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de cada um que disponibilizou desse momento para compartilhar com a gente um tema de extrema relevância, que é a codependência, né, o impacto da dependência química na família. Quero cumprimentar aqui também todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara. No mesmo sentido, agradecer a presença do Tiago Norberto Cardoso, que é psicólogo e é do SOS Esperança e Vida, da cidade de Vinhedo. Agradeço, Tiago, a sua presença. Nós temos aí uma agenda difícil, né? Estamos tentando já faz um bom tempo a agenda junto à sua instituição para que possamos ali conhecer e ser mais uma ferramenta para que a gente possa encaminhar essas vidas aí que sofrem com o problema das drogas. Então, posterior à palestra da doutora Débora, gostaria de conversar para a gente poder ajustar aí alguns pontos. Essa comissão é a Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas. É uma comissão muito importante que não tinha nessa casa. Foi o meu primeiro projeto de lei como vereador no ano de 2017. Eu estou no meu primeiro mandato, para quem não sabe, e logo que assumi, eu apresentei esse projeto no sentido de poder trabalhar as políticas públicas, né? E como vereador, eu venho apresentando praticamente 80%, 90% dos projetos voltados para a área da dependência química, para a área da recuperação, né, da proteção das crianças e também a questão dos idosos, um ponto que me chamou muita atenção, porque logo que eu assumi, eu percebi o número de pessoas, né, a partir ali dos 60, 65 anos de idade, que estavam buscando ajuda. E normalmente são jovens, né, são os pais buscando ajuda para os filhos buscando ajuda para os pais, e eu me sensibilizei com essa questão, né, de idosos, pessoas com mais idade, buscando tratamento de livre e espontânea vontade. E aí eu comecei a perceber que tem muita questão ali da aposentadoria, muita gente se aposenta e não se organiza. Então a pessoa fica ociosa e normalmente acaba voltando para a bebida alcoólica, né, fazendo uso abusivo da bebida alcoólica. Então, eu venho trabalhando também agora um projeto ainda para esse ano, voltado para a questão dos idosos, né, que sofrem com não só a doença do alcoolismo, como também a dependência de outras substâncias, cocaína, crack, né, porque a droga ela pega qualquer um, né, não interessa a sua idade, não interessa seu sexo, sua raça, a droga infelizmente ela não bate mais na porta, né, ela toma conta e acaba aí destruindo o seu maior patrimônio, que é a vida. E hoje nós temos um assunto muito importante. Eu fiz o convite à Débora, que é uma amiga, né, a Débora Santos. Nós tivemos outras oportunidades, né, de estarmos juntos, discutindo, debatendo vários assuntos, né, e ocorreu desse tema. E um tema que eu posso falar aqui com toda a propriedade, que foi o que salvou a minha vida. A minha vida no sentido do quê? Não sei se todos sabem, né, mas vão saber agora. Eu tive problema com droga na família. E quando você tem um problema com droga na família, você não sabe o que faz. Você não sabe para quem pedir ajuda. E normalmente aparecem sempre pessoas ligadas às igrejas, né? Então apareceu um padre, que é o padre Haroldo Ram, e apareceu um pastor, no caso o pastor Aguiar, da Igreja do Nazareno. E essas duas pessoas, elas começaram a trabalhar a minha família, orientar, dar conselho,
A partir daí, a família começou a falar a mesma língua. E quando a família fala a mesma língua e não deixa o amor, né, tomar conta, porque o amor é você fica cego. Você ama tanto a pessoa, você gosta tanto da pessoa que às vezes você tem uma conduta que você acha que está ajudando e está atrapalhando. Enfim, a Débora vai poder falar melhor do que isso. Mas nós conhecemos aí um grupo chamado Amor Exigente, que foi o grupo que organizou minha família e graças a Deus essa pessoa se recuperou e é a melhor pessoa do mundo. Então, é um tema que, infelizmente, atinge, né, inúmeras famílias. Quantas pessoas não adoecem, né? Quantas pessoas não sofrem com o problema das drogas? Então, hoje estou tendo o prazer, né, Débora, de receber aqui a sua contribuição para essa Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas. E o tema vai ser o impacto da dependência química na família. A Débora, ela é psicanalista clínica da Sociedade Internacional de Psicanálise, é horrível. Terapeuta familiar em caso de dependência química pelo Instituto Gamaliel, conselheira em dependência química pela Universidade Federal de Santa Catarina, conselheira em codependência química pelo Instituto Independa, conselheira em prevenção ao uso de álcool e outras drogas pela Unifesp. Onde que é esse Instituto Independa? Independa é um instituto que é em Piracicaba. Fala aqui. Independa é um instituto em Piracicaba e ele trabalha com essa questão de conselheiro à família mesmo. Então, Entendi. eles têm um trabalho bem bacana. Perfeito. É conselheira também em prevenção ao uso de álcool e outras drogas pela Unifesp, graduada em licenciatura em filosofia pela Uninter e 16 anos de experiência em grupos de apoio a dependentes químicos e familiares. 17, 18, 19. Eu tenho 3 anos a mais do que você de experiência, mas não quer dizer nada, né? Isso não quer dizer nada. Acho que o que vale mesmo é a prática. É o que eu falo para os próprios dependentes químicos, né? Quando eles entram num centro de tratamento, eles começam a sua recuperação, o seu tratamento, né? Porque é uma doença. Eu falo para eles, você na verdade, além de se tratar, você está fazendo uma faculdade, né? Você viveu os dois lados. Tem muita gente que fala mais a parte técnica, né? Estudou, tal, que é o meu caso. E tem muita gente que fala a parte técnica, mas também vivenciou essa situação, sentiu na pele. Eu senti como codependente. Agora, o dependente, ele tem mais propriedade para falar, né? Ele vive o tratamento. É diferente. Você pode ficar 4 meses no centro de tratamento, mas se você não é um dependente, você não vai sentir, não vai ter o mesmo efeito, não vai ser o mesmo aprendizado para aquele que realmente é dependente e está lá para ajudar. Foi igual uma pessoa que falou, eu vou passar uns dias na rua para sentir o que os moradores de rua passam. Ficou lá 1 semana dormindo na rua. É legal ter a experiência e tudo mais, mas não aprendeu, né, e não sentiu de fato o que um morador de rua vive. Porque é só quem vive mesmo, está naquela situação. Aquele momento provisório que você vai lá e fala, eu vou ficar 10 dias no centro de tratamento, vou tirar férias, né, vou esconder o problema, você não está aprendendo nada, você já vai programado para sair. Então, eu acho que é muito importante o assunto hoje aqui com a Débora, porque ela vai poder falar dos codependentes, daqueles que convivem com dependente químico e sofrem. E tem muitos codependentes que não querem se tratar. Eles acham que só quem usa a droga tem que se tratar. Quem convive junto também tem que se tratar. E se não se tratar, como eu estou falando aqui, né, de entrar de cabeça, de seguir as regras, de aplicar as regras, aplicar as estratégias, né, não adianta. Você vai enxugar gelo. Mais cedo ou mais tarde, você vai ser o fator de risco que vai fazer aquela pessoa ter uma recaída ou então nem conseguir parar de usar da droga. Então, encurtando tudo aqui, eu agradeço mais uma vez, Débora, pela presença e pelo assunto que você mesmo, né, sugeriu. Então, eu passo a palavra e uma ótima palestra. Quero que você fique bem à vontade, tá? Alguém vai ajudar ela aqui, Juliana? Você mesmo vai mudando? Tá. Então fique bem à vontade e também quero colocar meu gabinete à disposição de todos. Tá bom?
e de todos também que nos assistem pela TV Câmara. É um gabinete, de fato, pautado na transparência, no combate à corrupção e nas políticas de prevenção às drogas. São essas 3 frentes aí que a gente pauta e tenta, ao máximo, fazer acontecer dentro dessa casa e para todos os munícipes de Campinas. Porque é o que eu falo, o vereador tem que ser da cidade, o vereador não tem que ser de bairro, não. Quer ser de bairro, vai ser presidente de associação, né? O problema da droga aí está em todos os lugares. Então nós temos que estar unidos, fazer frente a essa bandeira para tentar ajudar o maior número de pessoas que vivem aí a problemática das drogas. É com você, Débora Santos. Em primeiro lugar, o prazer é todo meu. Eu quero agradecer a todos os presentes, a essa comissão, especialmente a você, Nelson, pela oportunidade. É um assunto realmente muito importante, precisamos falar sobre isso. Muitas famílias estão desamparadas, precisando de informação e amparo. E agora é o tempo. Eu acredito que é um tempo de trazer essas informações, né? E hoje nós precisamos entender algumas coisas, que a família ela tem um mito. E eu quero tirar esse mito hoje, que existe uma crença de que só tirar o uso da substância já é o suficiente. A pessoa já está preparada para viver uma vida normal. Então, isso tem uma forma ilusória da família acreditar que já é uma solução. Mas existem vários problemas. Quando a pessoa resolve se tratar, existe o uso da droga, que uma hora vai se tornar um estímulo. E vai mudar também todo o processo cerebral dessa pessoa. Quando nós falamos em dependência química, nós estamos falando de uma doença mental e comportamental. Isso já é um fato, já é uma pesquisa, já é ressaltado isso. Porém, nós precisamos saber e lembrar que essa alteração cerebral ela muda a neuroplasticidade do cérebro, ou seja, a capacidade do cérebro de se recuperar. Então, a família, quando ela incentiva ou até mesmo tem essa oportunidade do dependente se recuperar, precisa ter isso em mente, que não é simplesmente o uso da substância, existe uma alteração nesse cérebro. Além do estilo de vida, precisa também verificar se essa pessoa tem um transtorno mental e comportamental, às vezes tem transtorno de personalidade, essa pessoa está em depressão, essa pessoa é de situação de rua, qual é o estilo que essa pessoa viveu até então, qual é a capacidade que essa pessoa tem de resiliência. Então, qual é a capacidade que essa pessoa tem de consciência, porque eu não sei se vocês sabem, pela alteração do cérebro, como eu falei, existem mudanças e alteração do mapa cerebral. Então, qual que é o nível de consciência que essa pessoa tem? E eu, como psicanalista, também eu gosto muito de conversar com os familiares e também com os dependentes, que existe a importância do quê? Que a droga ela iniciou num processo de desenvolvimento na vida. Então, essa história, esse uso, essa dependência, ela está no histórico de vida. Aonde começou? Aonde começou esse estreitamento de repertório? Não é? Então, a família, muitas vezes, vê um filho que está usando droga, aí já entra em desespero. Então, precisa verificar qual é a fase que esse dependente está. Será que ele é dependente mesmo? Será que ele está na fase do abuso, né? Uso contínuo, abuso, dependência química? Se entrar na questão da doença, que condição que essa pessoa tem? Que nível de dependência ela tem? Então, tudo isso precisa ser avaliado. Tudo isso precisa ser avaliado quando esse dependente vem para tratamento. Então, por isso que nós, quando vamos falar de codependência, a gente precisa fazer e trazer essa informação para a família, para ela ver qual que é o papel que é tão importante em relação ao tratamento. Então, o papel da família é muito importante, mas ela precisa reconhecer isso. E, no decorrer agora, nós vamos entender melhor sobre o comportamento do dependente químico. Mas, antes disso, eu quero mostrar para vocês só em questão da relação ao crack. Então, nós temos uma estatística aqui que o Brasil é o país com o maior número de usuários de crack do mundo.
com 20% do consumo mundial. É muita gente. Então, quando eu penso em um dependente químico, e aqui essa estatística é somente de usuários de crack, não está mencionado aqui usuários de álcool e outras drogas, que aí o número seria muito maior. Mas, refletindo sobre usuários de crack, se é 1,5 milhão média de pessoas, isso existe 1,5 milhão de famílias. Se você for colocar numa família de 3 a 4 pessoas, olha o número que vai. Normalmente, esse dependente químico geralmente tem filhos. Os filhos, já é constatado também que existe uma hereditariedade, uma tendência maior que esse filho pode ter uma associação com a dependência química. Também é uma forma de prevenção. Se um filho tem um pai, por exemplo, que é dependente químico, é bom ele saber para ele não correr o risco, né? Porque só vai saber se tem uma predisposição depois que o problema já é instalado. Então, nós precisamos nos conscientizar. Às vezes não temos problema na família, mas um vizinho tem, ou um colega de escola, ou alguém no trabalho. E também uma outra estatística muito importante de mencionar é que uma pesquisa que foi feita de 2016 a 2017, exatamente um ano, de 709 pessoas, na Cracolândia de São Paulo, passou para 1.861. Então, é muita gente. Então, o que está acontecendo? Se o Brasil tem o maior número de usuários de crack, significa o quê? Que a nossa base está desestruturada. Então, um número grande de crianças, jovens e adolescentes estão entrando para esse caminho de forma desorientada. É como se fosse uma produção, né, desse caminho para que venha esse desenvolvimento da dependência química. Então, como que está a nossa base? Não é? Como que essas crianças estão se desenvolvendo? E aí eu quero falar sobre a questão da função familiar. Porque nós precisamos entender sobre, como eu acabei de dizer, sobre a base, né? Então, hoje em dia, é muito difícil, mesmo que uma família seja funcional, está sendo uma exceção a família funcional, diante de tantos problemas que encontramos. Né? Então, você educa bem o seu filho, você faz todos os processos, ensina o caminho que deve andar, e, de repente, esse filho entra num estágio de dependência química, e você fala, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Né? Então, automaticamente, a família já recebe, já se culpa por toda a situação. Né? Então, essa culpa, ela paralisa. Mas, falando sobre a função da família, a funcionalidade ideal é que a família tenha a provisão do alimento, do abrigo, né? O afeto, a educação. A educação aqui é o bom dia, boa tarde, boa noite, né? É o respeito aos mais velhos, é a questão da disciplina. Então, a família, o processo educacional começa na família, para que isso seja desenvolvido no decorrer da vida desse filho, desse adolescente. O desenvolvimento da aprendizagem e a criatividade, hoje em dia, os adolescentes não querem estudar, porque não acham isso necessário. Mas esse desenvolvimento de aprendizagem começa em casa. Não é? Então, a necessidade dos pais ter que trabalhar, da mãe também, e às vezes ficam com a avó, ficam na escola. Então, muitas vezes, acaba perdendo esse convívio familiar. E aí, uma coisa muito importante que eu quero ressaltar aqui é que na família que nós desenvolvemos a nossa identidade, a nossa personalidade e a crença que temos de nós mesmos. Então, pelo fato, pela realidade que temos hoje, vemos que essa questão da identidade e personalidade tem sido um problema sério, porque a nossa base não está tendo a estrutura, não que é culpa da família, mas é porque a família e a escola estão, muitas vezes, se perdendo o seu papel e diante da mudança que foi tão rápido. Se você for ver de 10 a 15 anos, o padrão do desenvolvimento do adolescente está sendo muito rápido. Então, às vezes, para acompanhar, é um pouco complicado. Então, por isso que essas informações é muito importante. Então, os professores estão perdidos, estão cansados, ficando doentes, né? A família está perdida, desorientada, porque são tantas demandas.
Então, o que precisamos? Buscar, ajudar e apoiar esse processo, para que a prevenção seja mais efetivada, alcance maior número de pessoas e de desenvolvimento dos adolescentes, e também para que a família tenha esse apoio, né? É muita informação. E também... Débora, rapidinho. Você falou dessa questão da escola. Recentemente, não é, Guina? O Guino, o X-Men, estava junto o Érico, qual escola que foi? Lá no Jardim Marisa, que é uma região do Campo Belo. Nós estávamos na escola e chegamos lá para fazer um trabalho de prevenção de drogas e nos surpreendeu, porque as cadeiras onde os alunos foram colocados, que era o ginásio, né, a quadra, estavam 50% só ocupada. E daí me chamou a atenção, eu conversei com a coordenadora, né, a coordenadora pedagógica. Perguntei, poxa, o que aconteceu? 50% só, né? Cadê os demais alunos? Ah, quando tem algum tema aqui relacionado a drogas, os pais não permitem que o filho compareça. Porque praticamente estão envolvidos com o tráfico de drogas, né? Então, assim, a escola ela está se tornando realmente um ponto de encontro. Um ponto de encontro. O aluno, o filho vai para a escola, o jovem vai para a escola para encontrar com os amigos. E aí vale reforçar também que é importante, porque tem muitas mães aí, pais assistindo, né, e presentes aqui. Em algum momento, Débora, eu não sei se você preparou isso, mas falar sobre como identificar os primeiros sinais ali de uso de algum tipo de droga, de substância. Uhum. Se tiver alguma coisa assim, seria legal falar. Tá ok. Tá bom? Uhum. Aí depois também no final nós vamos abrir para perguntas. E então, sobre a crença de si mesmo, muitos jovens e adolescentes já vê uma crença negativa de si mesmo, né? E também, apesar de muitos não perceberem, mas é na família que começa o desenvolvimento de um cidadão e um ser político. Né? Porque quando a gente fala sobre política, acreditamos que é só um cargo, né, Nelson? Mas nós também temos um papel na sociedade, um trabalho em equipe. Qual é o meu papel político de cuidado da minha casa, Campinas, da minha casa, né, cidade? Qual é o meu papel social mediante ao cuidado da minha cidade? Né? Porque às vezes tem o desenvolvimento do poder público, mas também eu preciso fazer o meu papel. Isso começa em casa, porque se esse papel for bem desenvolvido, ele será externado de forma saudável, né? E pegando sobre a questão do que o Nelson falou agora, sobre essa questão do uso de drogas, existem vários comportamentos que a família pode identificar e saber a mudança, né? Se a pessoa está usando droga ou não, e também o que fazer, né? Porque a primeira reação é o desespero, né? E aí precisa tomar alguma postura, precisa fazer alguma coisa, e aí a família, nesse desespero, acaba tomando a frente, muitas vezes não é uma forma assertiva. Mas eu vou comentar sobre isso de uma forma mais efetiva, um pouquinho para frente, para ficar mais claro, né, e ter uma ordem aqui na sequência. Então, continuando sobre a questão da família funcional, nós precisamos resgatar as regras, né? As regras específicas da casa. Qual é o bom funcionamento da família? Né? Por que eu estou falando de família? Porque nós precisamos entender a estrutura familiar e resgatar alguns marcos. Né? Existem coisas que nós não podemos retirar da família. E os limites bem estabelecidos, né? As fronteiras claras, ou seja, o filho deve respeitar o espaço do outro, o pai também. Então, existe essa organização que a família precisa ter para ter uma saúde, né, como indivíduo. Porque, como eu falei no início, agora, nós temos a nossa identidade formada dentro de casa. Então, a minha estabilidade emocional e a minha crença vai ser favorável a partir do momento que a minha família for funcional. Né?
E a hierarquia, quem é o pai, quem é a mãe, qual é a função de cada um e o papel de cada membro. Ou seja, nós todos vivemos nessa casa. Qual é o que eu posso fazer para contribuir para o bom desenvolvimento? Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando uma família começar a entrar em tratamento, né, ela precisa resgatar a base, em primeiro lugar. Porque se uma família é funcional e entra um dependente químico, um dos membros passa a ter esse problema de dependência, porque quando falamos de dependência não é só substâncias químicas. Hoje em dia tem a dependência digital, né? Hoje em dia, inclusive, é um assunto polêmico, poucos falam, mas existe a dependência na pornografia infantil. Né? Porque se a dependência digital, então essa criança, quando eu estou falando de criança, é de 6, 7, 8 anos. Né? Então, no desenvolvimento da identidade e crença, essa criança está se desenvolvendo educada pelo digital, pela pornografia, tem um acesso fácil. Às vezes o pai está tão ocupado que não está vendo o que o filho está fazendo na internet. Né? Às vezes nem dá tempo, né? De tanta correria. Mas são situações que nós precisamos atentar. E aí, quando entra, no caso das substâncias químicas, que é o tema hoje, a família precisa começar a entrar com a estrutura funcional. Uma família funcional tem um dependente químico, ela se desestrutura, ela perde a funcionalidade, porque todos vão entrar na mesma consequência do dependente químico. Se é uma família disfuncional, a tendência é também de ter o dependente ter uma desestrutura e entrar nesse caminho cada vez mais. Né? Ele não tem uma estrutura emocional, ou talvez... São vários fatores. Né? Não significa que uma família disfuncional vai ter um dependente químico. Não, não é sentenciado, mas também é um grande contribuinte. Ok? Então, em relação à codependência, o codependente ele tem um padrão de comportamento, né? E é um padrão disfuncional em relação ao próximo. Então, quando ele está se relacionando com outras pessoas, ele não tem, ele pede a sua identidade para agradar o próximo. Então, a forma dele ter essa troca é ele se anulando, muitas vezes. Então, a dificuldade de expressar seus sentimentos. Né? Então, até me lembrei agora sobre o grupo de apoio, quando a gente sentava com os familiares, né? Aí nós falávamos assim, qual que é a sua necessidade? Expressa seu sentimento, fala um pouco de você. Né? A minha necessidade é que o meu filho saia das drogas. Ótimo, mas... Fala sobre você, o que você está sentindo agora, vamos falar sobre você, né? Então, olha, se meu filho ficar bem, eu estou bem. Então, entende a dificuldade de olhar para si mesmo, de ter um self positivo, né? Mesmo no meio de uma turbulência, mas nós precisamos resgatar a identidade. E o codependente, ele perde a sua identidade. Então, fica uma cena assim, o dependente correndo atrás da droga e o familiar correndo atrás do dependente. Aí ambos perdem a sua identidade e perde uma estrutura. Ficam sem identidade e a coisa perde o controle, vamos dizer assim. Então, as consequências do comportamento do dependente vêm sobre a família. Isso é um outro ponto muito importante que precisamos falar sobre isso. Então, por que a família precisa se tratar? Você pode reparar que, no decorrer do que estamos falando, olha a condição de um familiar. Você pode reparar que, olha, até aqui, os sentimentos já estão abalados, ela já perdeu aqui, até então, do que estamos falando, perdeu a identidade, né? E ela está à mercê de uma pessoa que também é dependente químico. Então, ou seja, a falta vai quebrando a estrutura individual de cada um. Por isso que a família começa a entrar em colapso, porque começa a ter a inversão de papéis. Lembra que a família funcional tem um papel e regras bem definidas? Aí começa a trocar, porque às vezes a mãe entra em depressão, né? Aí um filho tem que tomar a frente, porque, né? Então, perde essa ordem. Então, quando a pessoa anula a si mesmo, então ela começa a perder a sua identidade, perder o seu papel para si mesmo. Né? Então,
os sentimentos envolvidos eu quero reforçar muito bem, porque o familiar precisa reconhecer a sua fragilidade mediante a toda essa situação. Né? Assim como o dependente perde o controle da sua própria vida, o familiar também perde o controle da sua vida. Né? Então, existem muitos profissionais que são excelentes, mas a partir do momento que tem um dependente na família, ele perde essa estrutura emocional e aí compromete muitas vezes seu trabalho. Né? Existem pessoas que às vezes atravessam a rua sem olhar de tão, né, desestruturado que está. Então, é muito importante a gente falar sobre os sentimentos, porque todos eles paralisam. Não é? Então, é bem provável que quem tem um familiar aqui vai entender bem o que eu estou dizendo. Né? É uma situação bem complexa. Então, eu quero provar aqui o que a família precisa de ajuda. Ah, mas quem tem problema é o meu filho, que é dependente, ele usa droga. Se você analisar, você vai ver que o dependente não tem problema. Ele tem solução para a sua necessidade. O problema, quem tem, é o familiar. Porque, como o dependente ele entra num processo de busca de satisfazer a sua necessidade, o que acontece? Se ele fizer alguma coisa errada, quem vai correr é a família. Não é? Então, jamais um peso para a família. Né? Então, normalmente, eles falam assim, mas meu filho está com um problema. Não, o filho não está com um problema, porque a partir do momento que há essa alteração cerebral que eu falei, ele só vai pensar nisso. Então, qual é a forma que eu vou conseguir solucionar esse problema? Então, aonde tem a facilidade é onde ele vai. É por isso que muitas vezes entra no processo judicial, né? Acaba indo preso, ou muitas vezes acaba vendendo roupas, né? Às vezes tem um tênis bacana que tem valor. Vende, né, Nelson, a questão que a gente estava falando outro dia sobre as marmitas, né? Muitas vezes pegam algo e troca, vira uma moeda de troca, né? O crack hoje tem também valores baratos, né? De comida desorganizada no Sim. centro da cidade. É, Infelizmente, às vezes a gente acha que está ajudando. e acaba atrapalhando, né? Eu estava falando da questão da entrega de comidas, né, no centro da cidade. A gente está trabalhando firme isso para tentar organizar. Não é ser contra o ato de caridade, de ajudar. É que às vezes uma simples moeda, você está financiando aquela pessoa a utilizar de mais drogas. Não é que as pessoas passam fome, né? Não é que nós não queremos, né, doar a comida, o cobertor, a roupa. É que muitas vezes a forma que estão entregando está potencializando essas pessoas a permanecerem nas ruas. E aí o projeto que eu apresentei, ele se refere a isso, que é o prato feito 24 horas. É oferecer dignidade, né? E não só na região central. Tem pessoas passando fome no Ouro Verde, no Campo Grande, no Campo Belo. Então faz esse prato feito 24 horas, né? O município oferece ali a assistência social para poder fazer essa triagem com aqueles que chegam para se alimentar, saber de onde que é, por que está na rua, encaminhar para o abrigo, encaminhar para um Padre Haroldo, para qualquer convênio que tenha tratamento, e fazer com que eles tenham o mínimo, né, de aceitação na questão higiene pessoal, que ele possa lavar uma mão, se alimentar sentado, né, poder fazer as suas necessidades fisiológicas e não ficar na rua, perambulando, andando e esperando parar uma Kombi, um carro, uma igreja, uma ONG e dar comida. Né? Isso daí é bonito, é legal, mas a gente sabe que está tendo uma falta de respeito não só com aquelas pessoas que estão comendo na rua, como também com os moradores da região central, com o comércio. Né? O comércio tá perdendo venda. Você chega lá, tem morador de rua na porta do seu comércio, urinando, defecando, né? Ameaçando o cliente, pedindo dinheiro, é constrangedor. Às vezes você quer receber uma visita no centro da cidade, quem mora no centro sabe disso. Você não pode receber uma visita porque tem morador de rua ameaçando até o entregador de pizza. Então, assim, é tudo muito complexo, difícil de trabalhar, mas nós temos que pensar os dois lados. Em contrapartida, alguns estão morrendo também em função disso. Sim. Porque está havendo uma reação desses proprietários, né? E recentemente ocorreu isso em São Paulo.
Você fala, o Estado não aparece, não resolve a situação, aí acabam fazendo justiça com as próprias mãos. É um erro absurdo, né? Mas uma coisa vai potencializando a outra, né? E aí vira briga de torcida, não é? Então, por isso que o vereador ele tem que legislar nessa questão. E o projeto foi para estabelecer ordem. É uma lei, né? E, infelizmente, tem muitos vereadores aí que são contrários, que eles acham que tem que continuar entregando comida. Esse prato feito 24 horas, ele vai permitir essas ONGs e igrejas se cadastrarem e entregar comida num ambiente apropriado e não na rua. Porque o que a Débora falou é o que vem acontecendo. Eu dou um prato de marmita aqui. O prato está fechado, ele pega a marmita e troca por droga. Aí, menos de 2 horas, tem outra Kombi lá entregando sopa. Aí, aquela sopa ele toma. Aí, o outro entrega o cachorro-quente. Ele pega 2. Ele fala que é um para ele e outro para um amigo. Um ele come, o outro ele troca. E, normalmente, quem usa do crack, da cocaína, que são as drogas mais utilizadas hoje, né? Principalmente as pessoas em situação de rua usam muito do álcool e do crack. São drogas que são inibidoras do apetite, né? A pessoa não tem fome. Por isso que eles acabam emagrecendo e tudo mais, né? Tendo toda aquela desnutrição, uma aparência que você acaba até notando que a pessoa faz uso abusivo de substâncias estimulantes, como é o caso do crack. Então, isso precisa ser organizado, né? E nós não podemos mais permitir esse tipo de bagunça nas ruas de Campinas, porque isso vai agravando e, como o senhor falou, né, daqui a pouco está como São Paulo. Já ocorre em Campinas essa justiça com as próprias mãos. Tem muitos moradores lá que eu sei. Solta rojão, manda gelo com estilingue, né? E pedra de gelo com estilingue. Mira nos moradores de rua. Isso é complicado, né? Mas é o que eu falo. A paciência ela tem um limite. Tanto para o lado do cidadão que mora ali, que reside no centro, como também a paciência da pessoa que está em situação de rua. Porque ninguém quer estar morando na rua. É que essa liberdade da rua, às vezes, é muito prazerosa, porque na rua você tem tudo. Você tem droga, você tem sexo, você tem prostituição, você tem o crime, você não paga imposto, né? Você tem comida todo dia da semana, de graça, você não tem gasto. E o principal, você tem droga, né? Ninguém para de usar droga porque deixou de gostar. A droga, ela é prazerosa. Sensação de bem-estar. Então, nós temos que intervir e mostrar, ó, não é legal o que está acontecendo. Você tem direitos, mas os moradores aqui, o comércio aqui também tem. Então, vamos nos organizar, entendeu? E vamos tentar trabalhar. Quer parar de usar? Ótimo. Não quer parar? Está colocando em risco a sua vida? Está colocando em risco a vida de terceiros? Vamos tratar, de repente, até numa internação compulsória, numa internação involuntária, por que não? A maioria das pessoas que vão para uma internação involuntária compulsória passa 3, 4 meses, passa a aceitar o tratamento. Ele entra no estágio de internação voluntária. Entendeu? A pessoa não tem discernimento. Ela não pode opinar, não pode escolher, decidir. E você vai esperar ela tomar uma decisão? Né? Então, assim, o Estado tem que intervir. E acabar com esse lenga-lenga, né, que ocorre há anos, décadas em Campinas, que é a briga, assistência social e saúde. Eles ficam brigando a questão política, ideologia, e esquece que a pessoa que está em situação de rua, ela não está preocupada com isso. O cidadão que mora no centro, que mora na cidade, que está aí pagando seus impostos, ele não está preocupado com o partido, se a assistência social vai seguir a linha esquerda, se a saúde vai seguir a linha direita, se o prefeito é A, B, C. Eles estão preocupados que faça a coisa acontecer, e isso não acontece. E aí, muitas vezes, diante desse lenga-lenga da saúde e assistência, sobra para quem? Para a polícia. Aí a polícia aparece lá, prende, porque ele cometeu um crime para sustentar o vício dele. Aí ele vai para o sistema prisional, aí vem um monte de gente gritar, ai, coitadinho, ele não devia estar preso, ele devia estar lá no Padre Haroldo se tratando, ele é dependente químico, coitadinho. Mas agora ele matou, o Estado não fez nada, a assistência social não fez nada, a saúde não fez nada. Ele está preso por causa disso. Você pega a Fundação Casa ou o sistema prisional Hortolândia, 90% das pessoas presas é envolvimento com droga. Não é o traficante. É o traficante para manter o vício. Para sustentar o vício.
Ele pega 14 pinos de cocaína, vende 10, fica com 4. E o que eles fazem normalmente para acabar caindo no sistema prisional? Quando eles recebem 14 pinos para vender, eles consomem os 14. Aí eles passam a dever para o tráfico. E quando deve não paga, morre. É essa a regra. Entendeu? E às vezes no desespero para pagar o tráfico, o que eles fazem? Roubam. Roubam para pagar o tráfico, rouba para... É aquele negócio, quando você não tem uma estrutura financeira em casa, né, você ganha lá, vamos pôr, uma renda familiar de R$3.000 e suas despesas é de 3.200. Sempre vai faltar uma conta no final do mês, né? Essas pessoas não conseguem fazer essa conta. É os 3.000 que chega, é os 3.000 para droga, e não paga nenhuma. Aí quando eles caem para a criminalidade, o que eles arrecadam, né, 50% vai para a droga, 50% paga o tráfico, para não morrer. Em vez dele pagar tudo, ele vai pagando sem metade, porque ele é dependente, ele precisa da droga. Ele precisa sustentar o vício dele. E acabam caindo no sistema prisional. É isso mesmo, né? Eu acho que é isso. Esse é um problema agravante, né? Porque ele vai para todos os lados, né? Como o Nelson está dizendo. É uma problemática que precisamos intervir, justamente porque a pessoa, como eu disse há pouco, a pessoa vai arrumar um meio de satisfazer o seu vício, né? Nem que for roubar a mãe ou roubar uma torneira de casa. Mas ele vai arrumar um jeito. E, às vezes, esse jeito acontece de ter problemas com a justiça, né? Outra coisa também, só reforçando a questão do projeto do Nelson, é realmente essa organização das entidades, das igrejas que já operam, já ajudam, né, oferecem alimentos, se for uma forma realmente organizada, então vai ter várias coisas que favorecem. A questão da moeda de troca já vai evitar, a questão das sujeiras que há, né, ali onde eles ficam, já vai ter outra melhora. Ele vai ter uma questão humana, né, a questão de sentar, de comer, ele vai ter um momento digno, né, não está comendo na rua, ele vai estar comendo numa mesa, ele vai ter um momento que ele vai se sentir humano, porque nós não estamos falando, você pode reparar que sempre quando falamos de droga, e falamos de família nessa situação, nós falamos o codependente e o dependente. Mas não podemos esquecer que são humanos, são gente, né? E eles começam a perceber o seu desejo de melhorar a partir do momento que ele resgata a sua humanidade. E nós precisamos lembrar disso, né? Então, se a família resgata a sua humanidade e a sua identidade, esse familiar também ele vai começar a ter esse reflexo. E a sociedade também, contribuindo para isso, vai favorecer, muitas pessoas vão sair da dependência química, eu tenho certeza disso. O Nelson tem esse exemplo na família, né? Eu também tenho esse exemplo. Então, há possibilidade, sim. Eu acredito que há como meios da gente restaurar e a gente se unir forças para conquistar essa mudança desse quadro, né, da dependência química e das famílias também, né? E então, sobre a característica aqui do codependente, porque eu quero ressaltar muito bem, assim, para que o familiar possa realmente entender que ele precisa de ajuda, né? Enfrentar esses problemas sozinho não tem como. Então, precisa de profissionais, precisa de pessoas que não dá para falar para todas as pessoas, né? Para qualquer pessoa sobre esse problema. E sem falar que você corre o risco de ouvir a voz da multidão. Então, um vai falar uma coisa, outro vai falar outra, outro vai falar outra, você já está com uma confusão, né, os sentimentos abalados, já está com a identidade perdida, já tem vários problemas, porque às vezes não é só a questão da dependência química, às vezes esse familiar ele tem um histórico de vida, muitas vezes é traumático, né? A gente não sabe se essa pessoa já tem depressão, se não tem. Então, existem vários fatores que precisam ser analisados, e a família precisa ver isso. Então, a questão do medo, da angústia, a vergonha, né? Vergonha porque, muitas vezes, assim, o filho entrou num problema com justiça, né? Olha, essa é a mãe do problema. Entende? Você reparou que perde o nome? Não é a Maria, que é mãe do João, que tem problema com drogas. Perde o nome, começa a ter um rótulo, não é? Então,
dá vergonha, traz uma angústia, porque você tenta ajudar, tenta fazer, faz todas as coisas que há possibilidade, que você acredita que vai ajudar, e não ajuda. Às vezes o dependente some 3, 4 dias de casa, você não sabe se está vivo, se está morto, entra em angústia, né? Entra em desespero. Então, são sentimentos que paralisam, né? Em relação à raiva, dá raiva mesmo, porque você está tentando ajudar e a coisa não funciona. Mas aí uma pergunta aqui que é interessante: será que essas medidas que está tomando são assertivas? Né? Porque às vezes você tenta ajudar, a característica do dependente, do codependente, é de fazer de tudo para tentar salvar o dependente. Então, muitas vezes, ele passa por cima dos seus padrões, das suas regras, da sua ética, para tentar salvar esse dependente. E muitas vezes o que acontece? Ela não tem efeito. Né? Então, o que vai ter efeito? Né? Então, muitas vezes, através desses sentimentos que paralisam, começa a entrar num processo de que não tem jeito. Né? A frustração. Então, muitos entram em processo de depressão, de crise de ansiedade. Muitos, inclusive, acabam se tornando dependentes, né? O codependente se tornar dependente. Olha que coisa. Porque começa a tomar remédios para dormir, às vezes não tem um acompanhamento com o médico e toma remédios de uma vez, um monte de uma vez, passa por processos, acaba até indo ser internado, toma de forma desregulada, ou então arruma com uma parente, com um amigo, alguém que tem um ansiolítico, um tranquilizante. Ai, estou nervosa porque meu filho não apareceu. Né? Aí vai e toma um remédio de forma sem ter um profissional. Então, acaba tendo esse problema de dependência, outros bebem. Muitas mães a gente já atendeu que tem problemas com álcool, porque começou a tomar álcool para tentar espairecer, vamos dizer assim, sair um pouco dessa problemática. Então, assim, a coisa vai expandindo, né? A situação vai piorando cada vez mais. Por isso que o familiar precisa de ajuda. Né? Quando entra na questão do isolamento, já começa a vir mais problemas, porque a pessoa começa a se excluir. Ela vai saindo do meio do seu convívio. Né? E as dores físicas começam também a refletir sobre o corpo, né? Começa a ter problemas de saúde, muitas vezes não tem, de repente começa a ter. Né? E como eu te falei, falamos agora sobre a perda de identidade. E tem várias outras questões que influenciam também. Né? E aí eu quero falar agora sobre a característica que a família tem. E são coisas que atrapalham muito o tratamento de um dependente químico. Vamos supor que esse dependente resolveu aceitar ajuda e entrou numa clínica, por exemplo. Aí o que acontece? A família, ela nega o problema. E quando voltamos lá atrás, quando essa pessoa começou a usar a droga, houve também a negação da família. Porque, às vezes, começa a ter indícios, por exemplo, isolamento, não quer mais ficar próximo à família, fica mais na rua do que dentro. Às vezes, é uma criança, um adolescente, ele é bom, ele é educado, ele é obediente. De repente, ele muda todo esse processo. Né? Muda a sua personalidade. Fala, nossa, mas ele não é assim, o que está acontecendo? Né? Então, alguma coisa está errada. Porque vai chegando um processo do uso contínuo e do abuso que vai começar a alterar. Ele precisa começar a manipular. Né? Quando chega no estreitamento de repertório, onde ele começa a colocar a droga no seu dia a dia, né? Ele começa a ter alterações. Por exemplo, não, mãe, pode deixar que eu vou comprar o leite na padaria. Mas ele vai comprar o leite na padaria, ele passa no lugar. Né? Não, eu vou estudar com o João. Ok, mas com o João ele vai estar tendo um processo de uso de drogas. Então, começam mentiras, começam justificativas que não têm nexo. Então, são alguns indícios que precisa prestar atenção. Só que o que acontece? A família entra num processo de negação. Ela tem dificuldade de aceitar que esse problema existe. E muitas vezes, como o Nelson disse, né, imagina,
tem uma palestra sobre dependência química na escola, sobre prevenção. A família deveria falar, não, você vai na escola, você vai ouvir a palestra, porque é um processo de prevenção. Mas a própria família tem a dificuldade de aceitar essa questão. Não, meu filho não tem problema, o amigo dele tem, mas o meu não tem. Então, isso dificulta tanto a prevenção como a intervenção, né? Então, a família tem dificuldade para identificar e aceitar esse problema. A outra questão também é a conformidade, né? Porque ele acaba se conformando, ele, como eu falei agora há pouco, ele abre a mão dos seus valores, né? E justamente para tentar salvar esse dependente. Então, ele precisa de ajuda e eu tenho que fazer. Então, ele começa a tomar frente, muitas vezes esse dependente está em tratamento, ele faz o tratamento pelo dependente, né? Aí o dependente chega e fala assim, eu não aguento mais ficar aqui, estão me maltratando, eu não aguento mais, eu vou ficar bem, eu vou enfrentar isso, mas eu não preciso de clínica. Aí a família fica com dó, fica com medo de enfrentar isso. Não, tudo bem, vamos lá, eu vou resolver isso, você sai da clínica, né? E aí o que acontece? Passa um período e ele já volta de novo, porque não tem estrutura para enfrentar, né? Nem saiu da crise de abstinência ainda, né? Então, precisa de ajuda e a família precisa entender que ele precisa estar lá, precisa desse incentivo. Então, ele assume o sentimento dos outros, né? Principalmente do dependente. O dependente, ele está bem, aí a família está bem. Ele cai, aí a família cai também, né? Então, esse vínculo precisa ser desfeito. A gente precisa separar as coisas. Quem que é dependente e quem é família. Se a família voltar a ter a sua identidade, voltar a ter a sua estrutura emocional, ela vai ter condições de poder ajudar de forma assertiva. Porque aí ela não vai se envolver com o dependente no sentido dos sentimentos dele, porque é uma pessoa que não está tendo mais estrutura. Sobre a questão compulsória, que o Nelson falou agora, muitas vezes a família tem que decidir, né, a internação involuntária, porque às vezes a pessoa já não tem mais responsabilidade sobre si, ela corre risco de vida, né? É difícil, é doído, mas toda situação dramática precisa de soluções dramáticas, né? Então, essa ousadia de enfrentar isso, né? Supervaloriza os sentimentos e opiniões dos outros, ela nega os seus próprios... vamos dizer assim, ela tem medo de opinar e colocar os seus sentimentos, mesmo que seja contrário ao outro. Ela fala, não, tudo bem, é assim mesmo. Então, ela vai perdendo a sua autoridade, né? Outra coisa também, principalmente, é a baixa autoestima, né? Ela vai perdendo, ela não se arruma mais, ela já não tem mais vontade de fazer as coisas. Começa mais a questão do isolamento também, né? Como eu falei agora. Então, ela menospreza tudo que é dela. Começa a dar as coisas de valor, ela perde a vontade da vida, porque ela está tentando salvar, ou o pai está tentando salvar, tentando fazer de tudo e não está conseguindo. Então, vai entrando nesse processo, vai se diminuindo, ele vai perdendo esses valores, né? Então, é importante a gente falar sobre isso também. E sem falar que tenta convencer os outros, né, que deve pensar e agir como ele, né? Então, entra no processo do controle. Então, ou seja, eu preciso controlar a situação, eu preciso resolver, eu preciso internar. Provavelmente o Nelson também teve isso, né? Pessoas ligando 2 horas da manhã, eu preciso internar meu filho agora, né? O slogan, a cidade não fecha, o vereador Não dorme, né? Mas assim, a família precisa dessa orientação no sentido de que como agir nessa hora, nesse momento, né? Então, você pode reparar que ligar 2 horas da manhã é um desespero, porque ele não está sabendo exatamente o que fazer e como fazer, né? E o dependente, ele aproveita da situação. Às vezes o traficante está correndo atrás, né? Às vezes está tendo uma pressão familiar, ele fala, bom, eu preciso abaixar a poeira, então ele acaba indo. Mas ele não vai com uma motivação de que ele está reconhecendo o seu próprio problema. Como a família pode contribuir com isso para que o dependente ele comece a olhar para si, né? Que ele perde o seu self, né? Ele não consegue se ver. Ele perde a noção de si e perde também a noção do problema. Ele não consegue analisar o problema. Ele consegue analisar a necessidade dele e o que ele deve fazer para solucionar isso. Então, entra no processo, a família entra no processo do controle. Então, ele
quer tomar a frente, ele precisa segurar. Tem mães que já ouviram, né? Já teve reportagem no sentido de a mãe amarrar o filho, né? Colocar um cadeado, uma corrente, é um ato desesperado. Porque é desesperador, é traumático você criar um filho. Ninguém fala assim, nossa, hoje em dia tem de tudo, né? Mas ninguém fala, tipo, olha, meu filho vai ser um dependente químico e vai virar o 7 ao contrário, né? Você vai oferecer o seu melhor, você vai procurar fazer o máximo que você pode para o seu filho. De repente, você se depara com uma situação como essa, não é? Então, é traumático, é difícil enfrentar essa situação. Então, o que fazer? Né? O que fazer quando não tem mais o que fazer? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque esse autocontrole, ele vai trazer mais problemas e vai reforçar o vício desse dependente. Por quê? Porque já existe um conflito entre a família. E esse conflito, ele vai justificar em cima disso. Porque você pega no meu pé, porque isso, então ele joga, fazendo uma transferência, e esses mecanismos de defesa do dependente e a própria manipulação, ele vai jogar isso para o familiar. Então, a justificativa, o problema é sempre meu pai, é sempre minha mãe, é sempre a circunstância, porque eu não fui bem criado, porque eu tive falta disso, entende? Então, ele entra nesse processo de manipulação e de transferência do problema para o outro. Então, esses pontos que eu coloquei sobre algumas características, tem muito mais coisas que daria para falar, mas devido ao tempo, essas são coisas que eu considerei importante falar hoje. Né, sobre essas características e essas atuações do codependente, precisa ser tratada, precisa ser ele deixar de usar esses mecanismos, porque ele realmente atrapalha o dependente e atrapalha a si mesmo. Okay? Então, o que fazer quando não se tem o que fazer? Primeiro, o importante é a família se organizar. Porque, como eu falei no início, precisa identificar o problema, né? Aceitar que existe... qual que é a condição ali? O que eu preciso identificar? Como eu posso reagir? Como eu posso, né, resolver esse problema? Então, o primeiro passo é identificar, começar a se organizar como a família funcional que eu falei e ressignificar. Ou seja, usar essa situação toda e trazer um novo significado, trazer uma nova forma de poder superar tudo isso. E isso vai acontecer o quê? O dependente vai acompanhar. Existem muitas famílias que já conseguiram organizar, já conseguiram, o dependente conseguiu ter uma nova estrutura, porque essa organização, essa ressignificação, o padronizar a família, né? Mudar as coisas que estavam erradas e começar a ajudar a ter um novo padrão de vida. Okay? Então, começar a identificar os fatores de risco. O que eu contribuo para esse risco? O que eu contribuo para que esse dependente venha a usar como argumento? Quais os fatores de proteção que eu posso usar para ajudar a família, proteger a família, porque às vezes tem outros filhos, e também ajudar esse dependente a retornar a uma vida saudável. Ter uma estratégia, desenvolver um plano de ação e colocar esse plano em prática. E, para isso, precisa do quê? De ajuda, precisa de profissionais, precisa de... Hoje em dia, muitos profissionais têm se capacitado, têm especializações justamente para apoiar, para ajudar. Então, como você vai identificar, como que você vai ressignificar sozinho? Né? Precisa de ajuda. Então, essa busca de ajuda precisa ser levada em consideração. Por quê? Grupos de ajuda mútua é muito importante, né? Como o Nelson falou sobre o amor exigente, né? Grupos terapêuticos, por quê? Por causa das questões psíquicas e emocionais precisam ser tratadas, os grupos terapêuticos ajudam. A terapia individual, porque existe o seu histórico de vida. Então, se você organizar o seu histórico de vida, os seus traumas, o seu modo de visualizar o mundo vai contribuir para você ter uma estrutura e poder ajudar a família e também esse dependente. Né?
Muitas famílias, como eu falei, entram em processos de ajuda psiquiátrica, né? Às vezes tem depressão, tem outros problemas e precisa, sim, de uma ajuda de um médico psiquiatra que vai ajudar a organizar algumas questões necessárias, né? E como hoje aqui, palestras, né? Informações que vão estar contribuindo para tudo isso, né? Então, eu espero ter ajudado, né, com essas informações e eu passo a palavra para o Nelson. Obrigada a todos. Eu que agradeço, mas continua, né? Agora nós temos que perguntar bastante coisa, porque eu, pelo menos aqui, eu fui anotando alguns pontos e outros que eu recebi também no WhatsApp. Eu acho que muitos aqui também querem perguntar. E vamos fazer assim, eu vou colocar as duas perguntas, tá? E depois, se vocês puderem também tirar as dúvidas e a Débora vai respondendo. Então eu pergunto as duas, eles perguntam e aí depois você vai respondendo tudo, porque às vezes tem pergunta aí parecida. A primeira que é aqui, pais, né, que descobrem, por exemplo, que o filho está, vamos colocar a droga mais utilizada pela molecada, maconha. O pai descobre que o filho está usando maconha. O que você sugere para esse pai? Estou sendo assim bem objetivo, bem direto, tá? Uma família que possui um dependente químico, que continua estudando, ele trabalha, mas é dependente químico. Usa cocaína, bebe todo dia, mas ele trabalha, ele cumpre os seus horários, ele estuda, né, e não assume a sua impotência perante a droga. Né? O que você sugere, nesse caso, para os codependentes dessa família? Vamos pôr uma família de 5 elementos, um é usuário de droga, os outros 4 codependentes. Né? O que você sugere para esses 4? E cadê a outra pergunta? Sinais, né? Quais são os sinais para identificar que uma pessoa está utilizando a droga? Tá? Seja dos filhos, seja dos representantes legais, dos pais, seja de quem for. Né? Tem drogas diferentes? É que não entrou, não. Não, deixa só terminar. Eu só queria acrescentar que eu acho que não é o álcool, o crack, maconha. Cada um deve ter um sinal diferente. Gerar um sinal diferente. Só isso. Não, perfeito. Concordo. Agora, existem sinais que todas as drogas proporcionam, né? O caso, por exemplo, mudança de humor, mudança de comportamento. Eu costumo comparar até com o dinheiro, né? Quando você está com dinheiro no bolso, o seu humor, seu comportamento é um. Quando seu dinheiro está acabando, o seu humor, seu comportamento é outro. Você está sorrindo aí, você deve estar com o bolso cheio, né? Deve estar com dinheiro no bolso. Mas é verdade, a sensação é bem parecida. Só que, considerando, por exemplo, os jovens, né, os adolescentes, aqueles que estão numa fase de mudança para a fase adulta, já é natural essa mudança de humor e comportamento. Ele é mais crítico, ele quer participar de certos grupos, então ele já tem aquela mudança, né? A baladinha, então ele não consegue ouvir não do pai, da mãe, ele quer estar na balada, ele quer sair, muitas das vezes quer beber, quer fumar, para mostrar até maturidade para os demais amigos, então é muito complicado essa mudança. Mas a droga, seja ela qual for, o álcool, o cigarro, a maconha, o crack, a merlo, o ópio, o êxtase, a balinha, seja o que for, a droga que for, quando você introduz a droga no organismo, você vai ter mudanças. E essas mudanças, né, que era a pergunta e eu acabei respondendo aqui, envolve a questão do humor, comportamento e sensações. São esses 3 pontos que acabam... cuidar com o meu celular aqui, hein? Sou viciado nisso aqui. Nossa, já vai ter que fazer tratamento já. São as dependências, né, que ela estava falando, dependências contemporâneas. Sensações, humor e comportamento.
Para você identificar. Eu, pelo menos, trabalho esses 3 pontos, né? Sensações, humor e comportamento. Quando uma mãe chega e me pede ajuda. Primeiro, eu quero ter o contato. Você vai gerenciar um caso, você tem que ter o contato com esse jovem. Você tem que, pelo menos, falar com ele por telefone, né? Ver ele, pelo menos, pessoalmente, ter um diálogo, uma conversa aberta, você e a pessoa. Perguntar se está usando, porque a mãe é natural. Ela entra em desespero e a primeira palavra que vem é interna, eu tenho que internar meu filho. Mas calma, seu filho está usando droga? Qual droga ele está usando? Que frequência? Que quantidade? Quanto tempo? Como que está essa questão aí, droga? Você fala para mim, eu preciso internar meu filho. Porque é moda hoje, né? Hoje o desespero ele predomina e a primeira opção é a internação. E a internação, na verdade, ela tem que ser a última opção. Você tem que trabalhar várias frentes. Você tem que trabalhar os grupos, você tem que trabalhar o psicólogo, você tem que trabalhar, em alguns casos, até a própria psiquiatria, né? E não já encaminhar para a internação, para o Padre Haroldo, né? Que todo mundo me liga e fala, Nelson, preciso internar meu filho. Mas, enfim, essas são as 2 perguntas, essa terceira eu acabei falando. Então, pais que descobrem que o filho está fumando maconha, né? O que você sugere para esses pais que descobriram que o filho está fumando maconha ou está usando qualquer outro tipo de droga? E uma família que possui um dependente químico que trabalha, tem uma vida normal, cumpre suas obrigações, mas é dependente químico e não assume sua impotência, né? O que você sugere para esses codependentes? Essas são as minhas perguntas. Você quer ir anotando? Não, tá tudo bem. Eles podem perguntar também? Pode. Ou quer responder as 2? Eu vou responder as Então, 2 responde as e duas. depois fica mais fácil, né? No caso dos pais que descobre que os seus filhos estão, ou seu filho está usando maconha, em primeiro ponto, existe levar em consideração que os familiares, que a própria sociedade considera comum, considera normal usar maconha, fumar maconha, porque não faz mal, porque, ou seja, existem vários argumentos, né? Então, é importante esse pai, em primeiro lugar, saber quais os efeitos que a maconha tem. Porque, através dos efeitos, ele vai conseguir ter um diálogo um pouco melhor com esse filho. Porque qual que é a reação do pai de início, né? Você não pode fazer isso, porque maconha faz mal. Porque o filho vai ter uma reação natural. Não faz mal, porque todos meus amigos fumam, ninguém morreu, está tudo certo, né? Então, existe essa questão da normalidade que a própria sociedade está pregando, né? Os jovens é muito comum hoje, né? Então, o pai, em primeiro lugar, eu acredito que ele precisa, sim, saber os efeitos e qual a consequência da maconha. Porque muitos acham que maconha não é droga, mas ela tem, sim, a sua influência, traz alterações cerebrais. Então, o pai, sabendo como falar, né, ele vai ter o mesmo processo que o Nelson, ou talvez eu, quando vamos orientar um pai, ou até mesmo um dependente químico, ele vai saber como falar. Outra forma é também pedir ajuda para um aconselhamento, porque existe essa resistência em acreditar que é normal. Então, primeiro, saber os efeitos. Segundo, não deu certo, então procurar a ajuda de um profissional que vai ter como conseguir falar com esse dependente. Okay? Então, está usando droga, está usando maconha. A maconha ela tem um processo diferenciado das outras drogas, porque ela não vicia logo de cara, logo de início, né? Então, a pessoa vai sentindo, por exemplo, geralmente são pessoas ansiosas, né, que usam maconha, porque ela é uma droga perturbadora e ela reduz essa ansiedade, né? Então, ela começa a produzir um excesso de dopamina que vai trazer essa sensação de alívio, né? De estar ansioso, então ele se acalma. Então, o pai sabendo essas informações e também buscando a ajuda de um profissional. Precisa. A outra é... A outra agora, quem é? Sim.
uma pessoa que já Ah, trabalha, que ela está respondendo já tudo. uma pessoa que trabalha, ela tem todas as suas rotinas, mas mas ela tem um problema com Isso. drogas. Então existem duas coisas que precisamos levar em consideração. A primeira é que muitas vezes ele tem a sua rotina, mas ele ainda não é um dependente. Ele pode estar desenvolvendo esse processo. Então ele está em abuso, né? Ele usa continuamente e está entrando em processo de abuso. Então, ele mantém as suas atividades, mantém as suas... muitas vezes, a família nem sabe, né? Porque ele trabalha, ele estuda, ele faz todas as atividades, então está tudo bem. Mas começa a haver a alteração desse comportamento, começa a haver as alterações, irritabilidade, nervosismo, ele perde assim o convívio com a família, ele fica mais para o lado de fora do que para o lado de dentro, né? Acontece muito isso também. Então, o primeiro ponto é esse: a pessoa pode estar num processo de abuso. Então, é importante a família saber que nem sempre o uso já está estabilizado a doença dependência química. Então, a pessoa descobriu, não, eu preciso internar meu filho, mas a clínica vai fazer uma avaliação, né? Se ele realmente é um dependente e qual é o caminho que ele deve ir. Se ele for realmente um dependente, ele vai começar a perder as suas responsabilidades. Ele vai comprometendo o emprego, ele vai comprometendo os relacionamentos, ele vai tendo várias outras consequências. Então, a família, percebendo essa perda das suas responsabilidades, já é um indício de que está o desenvolvimento do processo de dependência química. Tem uma pergunta, eu vou... Mais uma aqui, tá? É uma mãe perguntando. Essa mãe aí, na verdade, é a minha irmã. Ela está assistindo. Qual é a postura que os pais devem tomar quando uma filha de 15 anos, pede para beber em casa? Essa é uma outra problemática, né? Porque a bebida é símbolo das festas, né? Das né? Comemorações. Até na Isso. igreja ela tem um significado, né? Não é? Então, assim, essa é uma outra questão que é complexa, porque é uma normalidade beber dentro de casa. Então, tem bebida até mesmo em festa de criança, né? Casamento e churrascos. Então, a criança, o adolescente, o jovem já vê isso no meio da família. Então, para uma adolescente pedir para beber em casa, significa que ela já considerou isso normal. Então, é normal beber, né? Só que um grande problema, uma coisa que eu quero ressaltar aqui, é que as funções cerebrais elas terminam o seu desenvolvimento por média de 21 anos. Então, se essa criança, esse adolescente, começar a ter um desenvolvimento com a bebida, com outras drogas, então esse desenvolvimento cerebral vai começar a ficar comprometido, né? Então, o que fazer quando um adolescente, uma criança, para a gente é criança, mas um adolescente que quer beber em casa? Primeira coisa é estabelecendo as regras, né? Como eu falei sobre a funcionalidade da família. Então, a família precisa ser clara. Eu não concordo com isso, porque existem consequências. Então, a família vai ter, dentro dos hábitos e costumes que a família já tem, esse familiar precisa orientar esse jovem, essa adolescente, né? Então, é comprometedor. Até que ponto essa família vai permitir o que é beber socialmente, né? A família, o Brasil não sabe beber socialmente, né? A pessoa fala assim, eu bebo socialmente, mas aí volta bêbado para casa. Isso não é beber socialmente, né? Então, eu aconselharia essa questão de colocar suas regras e colocar sua opinião. Perfeito. Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho um filho, né, que é usuário. Eu também fui. Só que agora, no momento assim de agressividade, eu gostaria de saber qual é a forma que eu consigo me aproximar mais dele, porque eu estou perdendo essa comunicação, porque realmente ele está bem agressivo. Mas ele é funcional, ele trabalha há 13, 14 anos, como eu fui também, né? Então, eu queria saber como aproximar. Uhum. Então, em primeiro lugar, a agressividade ela vem também da consequência da dependência química e do comportamento, né? Porque é essa alteração toda, né? Então, vem... E também existe também a questão
que tipo de problema esse filho pode ter? Ele pode ter problemas traumáticos, não significa que seja na família, mas pode ser em relação a si mesmo, né? Como é que ele lida com ele mesmo e com as dificuldades que ele tem. Então, conforme a agressão, é o tamanho da ferida, né? Então, eu aconselharia você expressar os seus sentimentos, do tipo, filho, eu te amo, isso que você está fazendo está prejudicando você, mas eu estou disposto a te ajudar naquilo que for necessário. Mas eu gostaria que você se esforçasse. Ah, ele não vai se esforçar. Filho, eu te amo. Eu lembro de você quando você era pequeno e tinha essa característica, você fazia isso de bom, você fazia, né? Você trazer as características positivas que ele tem. E isso vai começar a fazer efeito, muito efeito. Imagina. Tudo bom, Débora? Olá, André. Boa tarde, vereadores, boa tarde. Eu vi uma reportagem que a ONU disse que em 2018, 235 milhões de pessoas no mundo usaram drogas pela primeira vez. Não necessariamente quem usa droga, ele é um dependente, né, mas ele tem um grande potencial a ser. Que orientação a gente falando um passinho antes da codependência? Porque se eu não tenho esse envolvimento dentro da minha família, eu não gero uma codependência falando de drogas lícitas e ilícitas em si. Mas quando essa mãe, esse pai, esse irmão, né, descobre que essa pessoa, esse ente querido, fez o uso pela primeira vez, né, como abordar, né, como direcionar antes que isso se torne uma codependência? Né, seria um trabalho antes, apesar de estar falando da codependência, como que tem esse olhar para não chegar a ser codependente, né? A gente não está trazendo mais um problema. Tento encerrar um problema que pode estar se iniciando aqui, mas eu não dou uma continuidade. Uhum. É interessante isso que ele falou, porque tem uma frase que diz, né? Nem todo usuário se torna dependente, mas todo dependente já foi usuário. Uhum. Né? Não é todos que vão se tornar dependente. Esse primeiro ponto aí eu achei bastante interessante, que é a família que constatou uma única vez o uso da maconha, por exemplo, ou de qualquer outra droga, de um parente, de um filho, seja quem for. Qual a conduta, né? Eu confesso que isso é o que mais chega no gabinete. Através de mensagem, WhatsApp, e-mail, mães que procuram ajuda. É sempre assim. Eu não sou uma codependente, meu filho não é dependente, mas eu encontrei maconha com ele. Né? O que eu faço? E a Débora vai responder. Mas eu acho isso daí, nossa senhora, acho que é o mais difícil. Porque ali ninguém sabe, né? Ali ninguém sabe. E nem sempre é verdade, né? Às vezes o filho já está fazendo uso, mas é a primeira vez para a mãe, para o pai que constatou. De repente ele já tem o uso, já de anos. E às vezes você não percebe. Tem mãe que não sabe o que é, por exemplo, balinha. Você fala lá do êxtase, né? Ele falou que era balinha e tal. Ele não sabe que a balinha é o êxtase. Acho que é bala de padaria de goma. Uma coisa interessante que... duas coisas que acontecem é que a família demora a média de 4 anos para perceber que o seu filho está com um problema. E depois desses 4 anos que ela começa a perceber, ou que alguém fala, ou que ele suspeita, algo assim, então a família nega, entra naquele processo de negação. E, enquanto isso, existe esse desenvolvimento. Então, do uso experimental, experimentou 1 ou 2 vezes, uso mais vezes, ou seja, 2 ou 3 meses, e ele entra no processo de uso contínuo. Até aí é prevenção. Uso abusivo e dependência química já entra no processo de intervenção. Então, quando está ainda em prevenção, eu acredito que a família, usando aquele processo funcional, ela vai conseguir trazer um diálogo favorável. E sem falar também assim que, conquistando esse diálogo, como o senhor ali perguntou, vai conseguir identificar por que esse filho está usando essa droga. Né? Porque, como o Nelson comentou, a droga não é ruim, ela traz benefícios. Então, tem muita ansiedade, fuma maconha que você fica tranquilo.
Ah, bebeu, mas está muito down. Olha, cheira uma cocaína que você fica estabilizado. Né? Então, com algum tipo de substância, ele vai se identificar. Né? E hoje em dia o que acontece é que existem múltiplas drogas. Então, às vezes, o usuário não é só o usuário de cocaína, por exemplo. Ele bebe, ele usa a cocaína, ele fuma cigarro, né? Ele tem várias outras drogas, muitas vezes. Então, o que a família pode fazer antes que esse processo se desenvolva? Primeiro, é identificar, como eu falei, né? Como é a minha família? Ela está desestabilizada? Ela está sem estrutura? Então, vamos buscar trazer esse diálogo, vamos buscar aproximação. Né? O que eu posso fazer? Tem pais que trabalham tanto que não conseguem ir no taquaral com o filho, por exemplo. Né? Então, assim, o que eu posso fazer para me aproximar mais do meu filho? E com esse diálogo, ele consegue identificar o porquê que esse filho está usando maconha, por que esse filho está bebendo demais. Né? Então, alguma causa tem. Ele colocou esse uso experimental, ou até mesmo o uso contínuo, principalmente no uso contínuo, precisa identificar qual é a causa. E, às vezes, numa conversa, consegue descobrir. Aí eu vejo, ou procuro uma ajuda, fazer uma terapia, procurar identificar essas causas, organizar essas causas. Né? Muitas vezes é trauma. Curando o trauma, não precisa da droga para viver. Entende? Então, esse processo é bem importante. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos. Eu percebo assim em algumas famílias. O melhor lugar do mundo tem que ser a nossa casa. E quando o filho não quer voltar para casa, alguma coisa tem. Então, codependência, muitas vezes, é muitos pais pedindo para o filho, por favor, traga algum problema para mim. Por quê? Porque ele não tem receptividade nenhuma em casa. Então, eu queria que você falasse alguma coisa nesse aspecto, de como os pais devem se comportar em relação aos seus filhos, de tal forma que eles não sintam vontade de ficar lá fora, mas sintam vontade de voltar para casa. É uma boa pergunta, né? Eu acredito que isso é tudo que nós precisamos, né? Os nossos jovens adolescentes estão muito traumatizados, vamos dizer assim. E quando a gente vê muito isso no consultório, né? Muitas vezes vou conversar com adolescentes. Por que você está nessa situação? Vamos conversar sobre isso. Uma adolescente, por exemplo, com automutilação. Ela sente falta da mãe, a mãe não consegue sair com ela, pegar na mão e ir na esquina, sabe? Dar uma volta ali no quarteirão. Então, essa expressão, ela está mostrando, olha, eu sinto falta da minha mãe. Né? E hoje a família está muito desestruturada. Às vezes, o pai vai embora, ou o pai faleceu, a mãe faleceu, não sabe lidar com o luto. Né? Existem rejeição. Então, esse ambiente família, ele está muito prejudicado. Então, eu acredito que, reforçando, né, trazer novamente essa funcionalidade, essa proximidade da família. Então, o que os pais podem fazer? É se aproximar desses filhos, sabe? Hoje existem várias constituições familiares, mas eu preciso entender qual é o meu papel dentro da família, né? O papel do pai, o papel da mãe, quem são a hierarquia ali. Então, o meu filho precisa da minha atenção. Ele precisa do meu carinho, ele precisa do meu olhar e dizer, filho, eu acredito em você. Filho, eu sou feliz por ter você na minha vida. Né? Será que a gente fala essas palavras? Você é importante para mim. Né? Eu tive um problema na escola porque fazem bullying comigo e eu não gosto que falam desse jeito. O filho volta chorando. Aí a mãe, em vez de dizer, filho, o que você é? Trazer a identidade dele. O que a mãe faz? Vai lá brigar na escola. É claro que se as coisas passarem do limite, obviamente a mãe tem que intervir. Mas dentro daquilo que essa criança pode, filho, eu tenho certeza que você pode conseguir organizar essa situação. Né? Porque o que está faltando? Os pais estão ausentes. Muitas vezes são filhos órfãos de pais vivos. Então, aquele que eu falei no início sobre a funcionalidade da família, a família funcional precisa ser resgatada. Nós precisamos resgatar um marco que é importante, que é o amor. O amor, ele é empático, ele é respeito, né? Ele se coloca no lugar do outro, traz o outro,
né, ele fortalece. E nós estamos desenvolvendo a indiferença, que é exatamente o contrário, né? O egoísmo, cada um com o seu problema, não tem nada a ver com isso, eu preciso eu preciso viver a minha vida, né? E às vezes as crianças ficam sem esse amor, sem esse carinho. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a presença do vereador Vinícius Gratti, que também compõe essa comissão de políticas de prevenção às drogas. Achei interessante também essa fala dos pais, né, precisarem participar mais, porque uma vez eu ouvi a seguinte frase, né, adotem os seus filhos antes que um traficante o faça. E é pesado isso. Como assim, adota os seus filhos antes que um traficante o faça? E é realmente a carência dos pais. Os pais, eles precisam ser legisladores, precisam colocar regra e fazer valer, e os filhos precisam obedecer. E dentro da casa de vocês, quem coloca a regra são vocês. A autoridade maior é o pai, a mãe. Então, seja para uma festa de 15 anos, com bebida, dentro da minha casa não. Dentro da minha casa não vai ter festa de 15 anos com bebida. Ah, mas você bebe, pai. Por que eu não posso beber? Porque você tem 15 anos. Ah, mas eu abro a geladeira, só tem bebida, não tem suco, não tem água. Tem muito disso, né? Então é aquela educação em todos os setores. Desde a responsabilidade, pai, legislador e os filhos obedecerem. A educação da questão festa, evento, vai ter cerveja? Vai ter cerveja. Só que essa cerveja é para os adultos. Para as crianças, vai ter suco, vai ter copo de neon, vai ter espetinho, vai ter suco de um cardápio com 300 mil tipos de frutas. Proporciona e exalte outro tipo de bebida. A questão do barzinho dentro de casa. É legal, é bonito, às vezes até uma decoração, né? Porém, é uma droga lícita e exposta. Por que não fazer algo que não exalte tanto? Proporcione um outro tipo de comportamento dentro da casa de vocês. Então, assim, são regras que nós precisamos adotar, porque realmente o tráfico adota os nossos filhos. O tráfico lhe oferece tudo aquilo que o pai e a mãe não podem dar. Você pega hoje um menino na periferia, que infelizmente vive, né, esses fatores de risco muito mais próximo, e nós pudemos presenciar lá no Campo Belo uma situação ali realmente que mexeu comigo, que foi a presença de 50% do público presente lá, era 200 alunos, tinham 100. Cadê os outros 100? Todas aquelas cadeiras vazias. Os pais não deixam o aluno frequentar, porque o assunto é drogas. O assunto é prevenção às drogas. Você pega vários meninos ali que não vão para a escola para estudar. Eles vão para comercializar, vender a droga. Ganham mais que o pai e a mãe, como olheiros, 500, 600 reais por semana, para ficar olhando se a polícia chega, se a polícia sai, se a polícia passa. Ele tem o celular da moda, ele tem a bermuda da moda, o tênis da moda, tudo aquilo que o pai e a mãe não pode dar, mas o tráfico dá. Então, acho que a educação ainda vem de casa. E essa ligação, essas regras, elas precisam ser realmente aplicadas e ter punição. E uma das punições é essa. Vai ficar sem celular, é a troca, né? Igual quando ocorre do filho pedir para dirigir o carro, né? Aquela primeira voltinha, né? Aprendeu a dirigir, está prestes a tirar a carta. Aí já começa a querer, na chácara, na fazenda, eu quero dar uma volta, quero dirigir. Colocar regras. De repente ele tira a carta, de repente ele quer sair, vai lá ver a namoradinha, quer chegar de carro. Como que você trabalha tudo isso? Aí ele volta às 4 horas da manhã, aí o pai não dorme, aí aquela preocupação, vai colocando regras. Você vai dirigir, mas você vai ter um horário. Enquanto ele estiver embaixo do seu teto, você é o responsável. Certo? Então, assim, é o que eu vivo e é o que eu falo, né? Inúmeros pais, inúmeras mães, inúmeros jovens, eles jogam isso lá dentro do gabinete. Eles chegam para conversar e tem discussão entre eles, na minha frente ali, por conta disso.
Tem muitas mães que acabam disputando com a filha e acaba tendo uma amizade que não é produtiva. É a amizade que a menina tem na escola, a mãe quer ter com aquela filha. Ela briga por namorado com a filha, ela briga pela roupa para usar, para ir numa balada. Isso não é relação de pais e filhos. Pais e filhos não são iguais. Esse é um princípio que a gente utiliza muito no grupo de amor exigente. Se eu não me engano, é o 4º ou 5º princípio de amor exigente. Pais e filhos não são iguais. Então, é um grupo que eu recomendo para vocês. Sim. Acho que todo mundo, independente de droga, às vezes a própria ligação, né, das autoridades, os pais e os filhos. Às vezes você não está sabendo lidar com uma situação, é o filho que quer ir para a balada, é o amigo do filho que bebe, e você fala, meu Deus, meu filho vai sair com esse cara que bebe. E tem 15, 16 anos de idade, você não está sabendo lidar com isso? Frequente o grupo. O grupo é gratuito, é um grupo que funciona e é o que eu falo, é o grupo que me ajudou. Porque na minha casa não tinha paz. E o grupo você começa a participar e você começa a entender. E o seu problema é sempre pequeno perto do problema dos outros. É isso. Mais alguma pergunta? Obrigado. Débora, obrigado. Nelson. Boa tarde a todos. É um pouco carona, mas dando marcha ré. Porque eu vejo hoje, vamos dizer, nas últimas 3, 4 décadas, e sem entrar em ideologia, eu vejo que a família não é essa que vocês estão falando. Isso seria o ideal, mas não é. Então, eu só quero colocar o ponto para que vocês possam responder. E se a família for essa que eu estou dizendo, como esse esquema todo pode funcionar? Obrigado. Bom, em primeiro lugar, a família funcional ela tem uma pressão muito grande, porque você ensina a criança como deve andar para ser, né? Aí vai para a escola e aí tem uma influência muito negativa e isso é o que vai prevalecer muitas vezes, né? Mas o que a família funcional pode fazer é estruturar, né, e conscientizar que lá fora é um ambiente completamente hostil. E o que vai prevalecer é o que você está ensinando, a honestidade, a integridade. Né? Uma coisa que eu lembro, por exemplo, há 30 anos atrás, como você mencionou, né, os verdadeiros coaches eram os avós. Né? Então, eu lembro muito da minha avó dizendo assim, eu não preciso que você me ame, mas eu exijo respeito. Então, sempre qualquer lugar que a minha avó estava, todo mundo aprendia a respeito. Entende? Então, através do respeito, essa conscientização, você é responsável a fazer o que eu estou lhe ensinando aonde eu não estou. Né? O que eu estou ensinando aqui vale na minha presença e vale na minha ausência. Né? Então, é difícil para a família realmente funcional, porque você faz uma organização dentro de casa e lá fora na sociedade acontece diferente. Mas se você dá essa identidade de que ele e dá essa segurança de que ele vai, que você está apoiando, ele vai conseguir enfrentar a maré. Sim? Agora, a família funcional virou exceção no dia de hoje. E que antes era regra. Era uma exceção uma família disfuncional. Né? E hoje inverteu essa questão. Mas eu acredito que temos como eu falei, né, resgatar esses marcos e fortalecer a sociedade com mais famílias funcionais. Porque uma família funcional, uma sociedade funcional. Né? Então, se cada indivíduo tiver a sua estabilidade, obviamente vai apresentar isso na sociedade. Não pode esperar a droga chegar para depois virar funcional. Né? Exatamente. E se for, esse caso é um pouco mais complexo, mas é melhor prevenir do que remediar. Né? Essa questão de disfunção seria aquele caso também de agora os filhos são os meus, os seus e os nossos. Então, dentro de uma família tem filho de todos. Né? E tem aí a questão do respeito, que nem sempre acontece, porque não é meu pai, é meu padrasto. Né?
A minha questão seria com relação a essa família disfuncional, que hoje está muito em moda, vamos dizer assim, que são os meus, os seus e os nossos filhos, né? Dentro de uma casa tem de tudo. Então, o respeito de um para outro, para com outro, com padrasto, madrasta, essa coisa toda está muito difícil, porque não é meu pai, não é minha mãe, por que eu tenho que obedecer? Nós temos que aprender a lidar, eu acho que nesse momento, com esse caso, com essa família, com esse tipo de família que nós estamos vendo a cada esquina, né? Porque é uma realidade que nós temos que tratar, né? E queria falar um pouquinho, que você falasse um pouquinho a respeito disso também. Ok. É interessante a questão do papel bem estabelecido na família, né? Porque hoje o que acontece? Existe madrasta que briga com a enteada e prevalece o seu filho, por exemplo. Então, essa disfunção é complexa, mas se eu sou uma madrasta, eu preciso saber qual que é o meu papel e minha contribuição mediante o meu enteado. Se está nessa família, eu preciso ter um posicionamento. E que esse posicionamento seja positivo. Não é que vai substituir a mãe, por exemplo. Eu estou falando de padrasto e madrasta porque existem muito, né, muito essa questão. E o que acontece também sobre os filhos que são enteados, eles se sentem excluídos da família. Porque o pai ou a mãe está tendo um novo relacionamento e, às vezes, um novo filho, e ele se sente excluído. E essa exclusão do ciclo familiar vai fazer com que ele entre em outro ciclo familiar, ou através de um traficante, ou através de uma turma que o vai acolher e dar o amor. Ou seja, ele não tem isso dentro de casa, ele vai buscar fora. Então, o que eu oriento, e eu acredito que é o que funciona, é os pais resgatarem os seus papéis. E definir isso, né? Filho, eu sou o seu pai, eu sou a sua mãe, sou responsável por você. Enquanto você estiver sobre a minha responsabilidade, eu vou fazer o possível para te proteger. Independente se você aceitar ou não, mas eu vou te proteger. E muitas vezes é falar não. Não é? Muitas vezes é contrariar a vontade desse filho. Porque existe a questão da disciplina. Existe a questão de treinamento cerebral. Né? A gente escova o dente porque alguém chato ficou lá insistindo, escove o dente, escove o dente. Então, é uma coisa que o pai precisa estabelecer novamente. A responsabilidade que ele tem, o papel que ele tem, e para educar esse filho. Então, os filhos, eles são uma esponjinha, né? Então, eles aprendem mais pelo comportamento do que as falas. Então, é melhor falar menos e se comportar melhor, que é através disso que o filho vai representar depois. E colocar limites, obviamente. Eu vou passar a palavra agora para o vereador Vinícius Gratti. E aí, nós não temos mais tempo, né? Daí nós vamos precisar encerrar, tá bom? Mas eu estou deixando o contato também, caso tenham necessidade, pode encaminhar um e-mail, pode encaminhar uma mensagem no próprio WhatsApp. E eu passo para a Débora responde todos. Boa tarde a todos e a todas, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara ao vivo. Também aqui cumprimentar o meu amigo, o vereador Nelson Osseri, que é presidente dessa importante comissão aqui na Casa Legislativa de Campinas. E cumprimentar também a doutora Débora Santos e dizer muito brevemente, em primeiro lugar, que você, Débora, está no local certo, porque no que diz respeito à profissão, quero dizer, a tua pessoa, né, a tua voz, a forma de falar, né, eu já cheguei aqui, já até acalmei, já ficou gostoso, né, então está no lugar certo mesmo. E teu dom, tua vocação, né? E eu queria dizer que importante esse tema, né? A questão da dependência química no ambiente familiar, né? Sabemos que a família é vítima nessa questão, melhor, todos os membros da família são vítimas, né, dessa questão da dependência química. E você trouxe aqui, não pude acompanhar a sua fala inteiramente, não estava no início, estou agora ao final da apresentação. Você trouxe aqui, através da fala do público aqui também presente, essa triste e dura realidade que é a questão da família disfuncional, né? E dessa crise em relação à questão da autoridade, né? Essa perda
vamos dizer, da credibilidade da autoridade paterna, materna, autoridade civil, autoridade divina, enfim. Confunde-se aí a questão da autoridade com o negativo, que é o autoritarismo, né? Então, rebeldia, etc. Enfim, então acho que foi muito bem colocado. Acho que é um tema que não se restringe, ele não se acaba numa só tarde. Então acho que seria interessante, não sei se o Dr. Nelson Osseri também acataria essa minha sugestão de você voltar mais vezes aí para a gente estender o tema e também afunilando, né, tudo que vem em relação ao tema. Muito obrigado. Eu passo a palavra à doutora Débora para concluir e assim encerrarmos a 6ª reunião da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas. Agradeço o vereador Vinícius Gratti pela palavra. Será um prazer realmente contribuir, porque é importante mesmo esse assunto, né? E agradeço a todos também pelas perguntas, pela participação, o pessoal que está nos assistindo pela TV Câmara, né? E toda essa comissão que realmente tem um papel muito importante aqui na sociedade, né? E eu quero deixar uma mensagem aqui, né? Eu acho que cada um de nós temos um papel, não só dentro da nossa família, mas dentro da nossa sociedade. Como eu comentei sobre o cidadão político, né? Nós precisamos cuidar da nossa casa e a nossa casa-cidade, né? Então, juntos, nós somos muito mais fortes. E eu acredito que agora é o tempo da verdade prevalecer, né? Toda mudança gera transtorno, mas nós temos condições de mudar esse quadro. Eu tenho certeza disso. Obrigada a todos. Muito obrigado, Débora. Foi de grande valia a sua presença, a sua participação. A casa é sua, a casa é do povo, né? A Câmara Municipal. E o gabinete sempre de portas abertas. E com certeza você terá novas falas e novos temas para toda a população de Campinas dentro da Comissão de Política de Prevenção às Drogas, enquanto eu for o presidente, né? E agradeço também o Vinícius Gratti, agradeço todos os presentes e todos aqueles que nos acompanharam pela TV Câmara. Então, ficam os senhores vereadores convocados para a 7ª reunião ordinária da Comissão de Política de Prevenção às Drogas, que vai ser realizada dia 26 de setembro, né, o mês que vem, quinta-feira, às 15 horas, aqui no plenarinho. Qual que é o tema, Juliana? Dados de vulnerabilidade na maternidade. Da Maternidade de Campinas. É o próximo tema da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas. A gente tem toda uma programação já montada, às vezes ocorre uma mudança, como a comissão ocorre sempre uma vez por mês, então a gente vai tentando divulgar ao máximo. Então vocês podem acompanhar também no próprio site, tá? nelsonosseri.com.br. E no Instagram também. No Instagram eu estou sempre divulgando as reuniões que nós realizamos. E no Facebook, Nelson Osseri. Tá bom? Um abraço a todos e muito obrigado, e dou por encerrado. Terminou agora há pouco a reunião da Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas, que debateu um assunto importantíssimo, a relação das famílias com os dependentes químicos. Eu vou conversar agora com o vereador Nelson Osseri, que é presidente da comissão. Vereador, boa tarde. São temas relevantes, né? Porque a família também é parte dessa questão de dependência química.
Com certeza, a família é o nosso maior patrimônio, né? E quando você tem um problema de drogas e a família adoece junto, né? Você precisa tratar a família também. Nós chamamos de codependentes, né? A codependência é algo sério, acho que até mais sério que a própria dependência química, porque tem estatísticas que mostram que uma família de 5 elementos, 5 pessoas, uma contaminada, né, você tem grande chance de contaminar pelo menos mais 2. Então é um problema sério, né, que infelizmente atinge milhões de pessoas e é importante, através da Câmara Municipal, através do mandato desse vereador, né, divulgar informações e também os caminhos a serem tomados para que essas pessoas possam ser tratadas e resgatar assim a vida e o bem-estar da família. Agora é importante que a família também conte com profissionais, como a psicanalista Débora falou, né, vereador? A Débora é uma pessoa fantástica, né? O que ela trouxe hoje para a Câmara Municipal é algo que tem que ficar, né, na memória de todos que participaram e daqueles que vão acompanhar também através da própria TV Câmara e também através do canal da TV Câmara no YouTube, nas redes sociais, porque é uma aula, né? É uma aula. A gente sabe que não existe receita para tratar o dependente químico, para tratar o codependente, mas existem algumas ferramentas que a Débora trouxe, mostrou, apresentou, que pode ajudar e muito, né? E é muito importante que as pessoas acompanhem essa comissão, a Comissão de Política de Prevenção às Drogas, para entender que existe saída. Muitas pessoas às vezes não enxergam mais a luz no final do túnel, né? Mas nós estamos aqui para mostrar que existe luz sim no final do túnel. E eu particularmente, e tenho certeza que a Débora também compactua com a minha fala, acreditar no ser humano e acreditar na recuperação de qualquer ser humano. Independente se seja uma pessoa rica ou seja uma pessoa pobre, uma pessoa em situação de rua, ou até mesmo um dependente VIP que trabalhe ganhando o maior salário, porque a verdade é uma só. Quando você vai num centro de tratamento, você encontra o patrão e o empregado, né? Ambos estão no mesmo local. Não é porque um toma 51 e o outro toma Red Label que existe diferença. O problema é um só, é a dependência do álcool, é a dependência da droga. E o que a gente precisa é acreditar no ser humano e dar a oportunidade deles resgatarem a vida. E reverter esse quadro, né? Reverter, por isso que o programa do Estado, que eu coordenei antes de ser vereador, o nome era Recomeço, Programa Recomeço. É recomeçar, nós temos que acreditar nisso. Certo, muito obrigada, parabéns aí pela iniciativa. E a gente vai continuar, vereador, com a nossa programação e você que está em casa também, continue acompanhando a TV Câmara. Uma boa tarde. TV Câmara, Campinas.